Queridos, vamos orar nesse momento juntos? Deus eterno, Pai querido, somos gratos a Ti e louvamos Teu santo nome pela oportunidade que temos de iniciar mais uma semana e juntos estarmos na Sua presença, Senhor. Pedimos a Ti, Seu Santo Espírito, que venha preencher as nossas vidas, em especial, ó Pai, nesse momento, iluminar nossas mentes, para que juntos possamos compreender a Sua palavra e juntos, ó Deus, termos forças que vêm de Ti para pôr em prática nossas vidas. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, shalom a todos, uma boa noite. Você já cumprimentou a pessoa ao seu lado aí já? Já deu aquele aperto de mão, desejando uma feliz semana? Ainda não? Rapaz, deixa de estar xoxinha, aperta a mão da pessoa aí, dê aquela feliz semana, deseja a pessoa aí na saudação judaica Shavua Tov, que é uma boa semana, né? Que essa semana que já inicia o seu segundo dia, correto? Nós continuemos juntos ao lado do Papai do Céu, para que juntos possamos experimentar grandes bênçãos no decorrer da semana, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo bíblico, que diz respeito à nossa série sobre o Evangelho Eterno. E hoje um dos aspectos do Evangelho Eterno é o juízo, tá bom? Esse tema do juízo é um tema que muito traz medo à sociedade atual, e geralmente a sociedade atual não gosta muito desse tema, né? Então gostaria que você não ficasse com raiva de mim, tá bom? Eu gostaria que você não ficasse com rancor de mim, mas que juntos possamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus e juntos aprendermos um pouquinho mais sobre o que Deus tem reservado a cada um de nós, tá bem? É um tema peculiar, é um tema sensível, é um tema necessário para os nossos dias atuais. No último encontro que tivemos, no domingo passado, falamos sobre o Evangelho Eterno e as Boas Novas, não é isso? Ali mencionados no livro de Apocalipse, capítulo 14, o verso 6. Agora, iremos dar continuidade a essas boas novas, já dando agora um outro vislumbre, já no aspecto do verso 7, tá bem? Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Eu não trouxe nenhuma projeção de forma proposital, porque é importante juntos nós nos habituarmos a ler a Bíblia direto na Bíblia, né? A tecnologia ela é muito boa, mas só que infelizmente nos dias atuais tem nos deixado um pouquinho preguiçosos, né? Alguns acabam até não sabendo onde estão os livros da Bíblia, porque geralmente a projeção acaba tomando conta desse espaço. Mas eu gostaria que você fosse então com a Bíblia para o livro de Apocalipse, o capítulo 14, o verso que nós iremos ler é o verso 7, mas para que você compreenda melhor o verso 7, junto nós iremos reler o verso 6, que nós lemos anteriormente, tá bom? No domingo passado. Apocalipse, capítulo 14, o verso que nós iremos ler nesse momento é o verso 6 e o verso 7. Encontrou aí? Vamos juntos ler então. O verso 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. O verso continua dizendo o seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante você parar para notar um pouquinho que logo ao anunciar a mensagem do primeiro anjo, a mensagem desse evangelho, este anjo está clamando em alta voz, em grande voz. Todos nós sabemos que isso é uma alusão a uma mensagem que tocou muito no coração do anjo, do mensageiro, ao passo que impactou tanto a vida dele, que ele não conseguia simplesmente falar sobre as boas novas da mensagem, mas ele teve a ânsia de falar em grande voz. A grande voz nos traz uma menção de urgência, uma menção de que a mensagem impactou o seu coração. Um exemplo, é claro que muito terreno, mas que traz um pouquinho a alusão do pensamento, da urgência da mensagem.
Vamos imaginar que você está voltando para sua casa e você encontra uma situação um pouco peculiar na rua, né? Duas pessoas, de repente, brigando, ou ali um acidente que muito chocou o seu coração. E quando você chega na sua casa, aquilo que você presenciou ou testemunhou, mexeu tanto com os seus sentimentos, o seu pensamento, que você não conseguiu ficar o quê? Ficar calado. Você logo chegou e foi na ânsia de compartilhar aquilo que você outrora viu, certinho? Então a mensagem do primeiro anjo destaca esse aspecto. O aspecto de que o mensageiro viu uma mensagem poderosa, e essa mensagem poderosa tocou tanto o seu coração, que ele não quis ficar com ele essa mensagem. Logo, ele foi com a ânsia de compartilhar essa mensagem às pessoas ao seu redor. A mensagem do primeiro anjo, nós podemos dividi-la em 4 partes. A primeira parte, você pode observar aqui, é sobre o temer a Deus. A segunda, dá-lhe glória. A terceira, nos destaca sobre o que? É chegada a hora do seu juízo. E a quarta parte, nós podemos dizer o seguinte, é um destaque direto no que diz respeito a um Deus criador. O tempo ele não nos permite falarmos muito sobre essa mensagem, porque essa mensagem poderia ser um tema para uma vigília completa, mas em poucas palavras nós vamos tentar aqui desvendar algumas características e aspectos muito importantes para as nossas vidas. A primeira parte, no que diz respeito ao temor a Deus, aonde você dá uma olhadinha aí, gostaria que você fosse para o livro de Salmos, Salmo 111, verso 10, nos traz uma mensagem muito poderosa no que diz respeito ao temor a Deus, que diz o seguinte, você encontrou aí? É o Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. A mensagem do primeiro anjo vem ao povo anunciar a necessidade que o povo de Deus tem de temer o quê? De temer a Deus. Mas o temor a Deus anunciado pelo primeiro anjo não é o temor de medo, mas é o temor de ter o quê? Reverência. O salmista menciona de forma muito clara e direta que o temor a Deus é o início do quê? Da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia, você quer ser uma pessoa inteligente? Tema o quê? Tema a Deus. E temer a Deus é reverenciá-lo, ao passo que em Mensagem aos Jovens, página 247, a mensageira do Senhor diz o seguinte, temer a Deus significa honrá-lo em nossa vida diária, obedecendo aos seus mandamentos, com o coração cheio de amor. Logo, nós somos tentados a ir para um extremo ou para um outro extremo. Geralmente, no meio da cristandade, mais ainda no meio ali da galera dos pentecostais, muito se tem músicas dando alusões a um Deus, que às vezes é um Deus de guerra, não é isso? Um Deus de batalha, um Deus que faz a sua vontade o quê? Acontecer. Não está errado, de fato está correto nesse pensamento. Mas se você não tiver cuidado dentro dessa percepção, você vai ser tentado a pensar que esse Deus é um Deus tão brabo, que se você desviar da rota, ele está com o cajado na mão para bater na sua cabeça. E você deixa de fazer coisas erradas, às vezes não pelo amor a ele, mas pelo medo das consequências do que você vai ali agir. Para você entender melhor, é basicamente assim, você está prestes a cometer um pecado. E antes de cometer o pecado, você não comete o pecado porque você tem medo das consequências. E quando você assim age, você está agindo de modo errado, equivocado. Porque o correto a se fazer antes de cometer um pecado é reverenciar. Que existe um Deus tão grandioso, que te ama tanto, que por amor a Ele você deixa de fazer o quê? O que é errado. Honrar a Deus é deixar de cometer os erros, os pecados, não pelo medo, mas pelo quê? Pelo amor que Ele tem demonstrado por cada um de nós. É interessante notarmos que isso aqui é só a introdução da nossa reflexão. A primeira parte da mensagem do primeiro anjo menciona a necessidade que o povo tem de reverenciar a quem? Reverenciar a Deus. Nós estamos aqui em um templo dedicado a quem? Adoração a quem? A Deus. Logo, as suas palavras, a sua vestimenta, a sua maneira de agir, deve ser de forma o quê? Coerente, condizente
com um Deus santo, a qual você professa crer. A mensagem do primeiro anjo, ele também destaca o seguinte, gostaria que você olhasse um pouquinho lá para Apocalipse novamente. O Apocalipse, capítulo 14, verso 7, nos fala: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A segunda parte que nós temos que destacar é sobre o dar glória a quem? Dar glória a Deus. Eis uma necessidade minha e sua de compreendermos essa segunda parte da reflexão. Em conexão com esta palavra, nós temos em 1 Coríntios, vamos juntos lá? Eu estou falando bem rápido para que eu consiga ficar dentro do tempo, viu? Que são muitos aspectos importantes dessa mensagem. 1 Coríntios, o capítulo 10, o verso 31, é uma conexão direta sobre a mensagem desse primeiro anjo, já no seu segundo aspecto, em relação a dar glória a Deus. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Logo, quando você compreende a sua necessidade, a minha necessidade, a nossa necessidade de reverenciar a Deus em sua grandeza, de dar glórias a Ele por sua majestade e poder, nós precisamos entender que esse dar glória está associado a tudo aquilo que nós viermos fazer tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você veste, o ambiente onde você frequenta, as amizades que você tem, tudo isso deve estar pautado no quê? Para a glória de Deus. Logo, nós compreendemos também que o corpo humano, ele é o templo do Espírito Santo. E é por isso que há uma conexão muito direta aqui no que diz respeito ao comer e ao beber. Existem alguns conselhos que sempre quando nós lemos, vem ao nosso encontro como um desafio. Quer ver? Nós temos em manuscrito 22 de 1887 o seguinte: doenças de toda espécie e tipo têm sido trazidas sobre os seres humanos pelo uso de chá e café e os narcóticos, ópio e fumo. Essas condescendências prejudiciais devem ser o quê? Renunciadas, não apenas uma, mas todas. Pois todas são danosas e destruidoras das faculdades físicas, mentais, morais, devendo o ponto de vista da saúde ser o quê? Ser abandonados. Quando nós entendemos a mensagem do primeiro anjo, no que diz respeito a dar glória a Deus, nós precisamos associar essa parte àquilo que nós lemos anteriormente, que o apóstolo Paulo mencionou aos Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Outra coisa qualquer. Naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você vive, aquilo está te edificando ou te destruindo. Logo, você precisa entender que cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Isso está na Ciência Bom Viver, 295, a página. É interessante você que dê glória a Deus, não está relacionado unicamente à questão de entoar louvores a Ele, mas está relacionado de forma muito direta à nossa necessidade de, através da nossa vida, da nossa escolha, viver aquilo que Deus deseja para cada um de nós. É interessante você também notar que existe um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na revista Arautos, do ano de 1884, do dia 29 de julho, os escritos da igreja dizem o seguinte: nunca tomei chá, café, cerveja, vinho ou quaisquer bebidas alcoólicas. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Aí você diz: bom, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem do primeiro anjo? Tudo. Porque a mensagem do primeiro anjo está dizendo o seguinte: temer a Deus e dar-lhe o quê? E dar-lhe glória. Temer a Deus é você reverenciá-lo, é você honrá-lo. É você saber que aonde você se encontra hoje, nessa noite, é a casa de Deus. Dar glórias a Ele é você, através da sua vida, através daquilo que você come, através daquilo que você bebe, através daquilo que você veste, você deve viver conforme o quê? A vontade de Deus. E tudo isso traz a nós uma urgência de vivermos essa mensagem. Mas a mensagem não termina aí. Eu imagino que a parte mais peculiar vem agora, que é a sua terceira parte. Vamos juntos?
Na terceira parte da mensagem do primeiro anjo, diz: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho ali para a tela. Toda vez que nós falamos em juízo, você precisa parar para pensar um pouquinho sobre o tabernáculo. Porque esta parte da mensagem do primeiro anjo é uma parte ligada diretamente ao serviço sacerdotal no tabernáculo. Eu gostaria que você também fosse junto comigo para Êxodo 25, vamos juntos? Êxodo 25 traz para nós uma mensagem interessante. Quando Deus ele liberta o povo hebreu da escravidão egípcia e os conduz pelo deserto rumo à terra prometida, Deus pede para que Moisés construísse um templo. Êxodo capítulo 25, o verso 8 ao verso 9. Você encontrou aí? Vamos juntos? Diz o seguinte: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de quem? No meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Quando nós mencionamos que chegou a hora do seu juízo, essa parte de juízo está relacionado a um tema de forma muito direta sobre o Yom Kippur, o dia da expiação. E para você compreender melhor sobre o dia do juízo, é por isso que eu trouxe aqui na projeção para que você possa olhar um pouquinho, nós precisamos entender sobre o tabernáculo, como é que funcionava o tabernáculo. Vamos lembrar rapidinho? O povo hebreu estava escravizado no Egito. Deus chama Moisés, e através de Moisés, Deus faz o milagre de libertar o povo hebreu, o seu povo, da escravidão e os conduzir pelo deserto, rumo ao quê? A Canaã terrestre, ou seja, a terra prometida. Mas nessa peregrinação, Deus pediu para que Moisés construísse um tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio de quem? No meio de seu povo. Logo, esse tabernáculo, ele foi construído, e sempre ele era um tabernáculo móvel, devido o povo estar sempre peregrinando, mas ele sempre ficava no meio do acampamento. E o tabernáculo ele tinha essas partes que você está vendo na imagem. Nós tínhamos o pátio, tinha a parte já de dentro do tabernáculo, lugar santo e o lugar santíssimo. Ali no pátio você observa alguns elementos, alguns emblemas, né? Você tem o altar e tem a bacia de água, né? Já no lugar santo você encontra ali outros elementos. Você encontra ali a menorá, que é o candelabro de 7 braços. Você encontra ali uma mesa com os pães, não é isso? Tinha 12 pães ali. E você também encontra um altar de incenso. O que separava o lugar santo do santíssimo era o quê? Uma cortina. E dentro do lugar santíssimo existia o quê? A arca da aliança. E dentro da arca tinha alguns outros elementos, como a tábua dos 10 mandamentos. Nós tínhamos ali o quê? O maná e o cajado de Arão. Certinho? Então esse era o tabernáculo. Mas só que esse tabernáculo tinha o serviço prestado diariamente. Qual era o serviço prestado diariamente? Era basicamente assim: o povo que estava acampado ao redor, o povo de Deus, toda vez que cometia um pecado, ele tinha que levar até o templo um sacrifício. E geralmente esse sacrifício era um cordeiro. E o sacerdote, ao pegar ali o sacrifício, derramar o sangue do cordeiro, ele adentrava no lugar santo e aspergia o sangue, o quê? Ali dentro do lugar santo, simbolizando o seguinte: que o pecado do pecador, através do sacrifício, estava agora sendo jogado aonde? No lugar santo, no tabernáculo, ou seja, trazendo impurezas para o tabernáculo. No entanto, uma vez no ano, o sumo sacerdote fazia o trabalho da purificação, que era chamado o dia da purificação, o dia do juízo, o Yom Kippur. E esse sumo sacerdote, então, uma vez no ano, que mais de forma direta falando, 10º dia do 7º mês do calendário bíblico, ou seja, o dia 10 de Tishrei, traz então ali um momento especial de purificação. O dia do Yom Kippur, ou seja, o dia do juízo, era um dia de solenidade. Todos estavam ali de jejum, oração e com coração contrito, porque sabia que naquele dia
o seu pecado seria perdoado ou o juízo viria sobre ele. Pois bem, quando chega o dia do juízo, o dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote tem um grande papel, uma grande parte. Eu vou falar basicamente o processo aqui para que você possa compreender um pouquinho melhor. Todos os dias, antes do dia da expiação, pela parte da manhã e pela parte da tarde, os sacrifícios aconteciam e os sacerdotes ali ministravam essa parte. Mas uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês, ou seja, o dia 10 de Tisri, o sumo sacerdote é que fazia o serviço. Então ele tomava um banho ritual de purificação, colocava a sua vestimenta de sumo sacerdote, uma vestimenta de linho, consagrada para esse serviço. Quando ele estivesse pronto, traziam para ele 2 bodes e um carneiro. O carneiro ele pegava, sacrificava o carneiro, em oferecimento por seus pecados, ou seja, pelo pecado próprio e pelo pecado da sua família. Após ele ter efetuado essa cerimônia, esse ritual de sacrifício, agora os 2 bodes que ficavam ali, ele lançava a sorte. Um seria o bode para o Senhor, ou seja, em sacrifício ao Senhor, e o segundo bode seria em sacrifício para Azazel. O bode que era sacrifício ao Senhor, então ele pegava o bode, sacrificava o bode, lançava o sangue dentro do lugar santo, e agora ele entrava no lugar santíssimo. Ou seja, os outros sacerdotes não faziam isso, não podiam fazer isso. Era só uma vez no ano que fazia isso, e era o sumo sacerdote. Então ele adentrava no lugar santíssimo e ali aspergia o sangue. Após esse processo, esse serviço, ele saía do lugar santíssimo em direção ao segundo bode. E ali então ele colocava as 2 mãos em cima do bode, simbolizando o seguinte, que todo o pecado que trouxe impureza ali no tabernáculo, a culpa daquele pecado era depositada em cima do quê? Desse bode, chamado o bode para Azazel. Esse bode para Azazel era conduzido até o deserto. Abrindo aspas aqui. Um simbolismo direto a respeito de Satanás. Por que ele era conduzido ao deserto? Porque ele levava sobre si a culpa do pecado. E no deserto ali ele ficava refletindo, ou seja, até falecer o bode, ali trazendo o simbolismo do milênio, quando Satanás ficará preso nesta terra desértica, mas sem ninguém para tentar, refletindo sobre a culpa que ele tem em trazer as mazelas do pecado para o quê? Para a humanidade. Pois bem, posteriormente a esse processo, o sumo sacerdote tirava a sua vestimenta de sumo sacerdote, colocava sua vestimenta própria e fazia um outro sacrifício. O sacrifício agora por si e pelo povo. Todo esse serviço acontecia no dia da expiação, no dia do juízo. E quando o serviço era aceito por Deus, a purificação acontecia. Os pecados eram perdoados. E todo Israel, ali reunidos, recebiam o quê? O perdão de quem? O perdão de Deus. Entendido isso? Entendendo isso, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte nos descreve ali no livro de Hebreus. Vamos juntos? Hebreus traz para nós uma outra parte fundamental para a nossa compreensão. Lembrando que o tabernáculo da qual nós estamos aqui falando era apenas um símbolo, uma sombra do verdadeiro tabernáculo que existe aonde? Que existe no céu. Hebreus capítulo 9, verso 23 ao verso 24, você encontrou aí, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem o quê? Sacrifícios superiores àquelas. Verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de quem? Diante de Deus. Nós precisamos entender que todo serviço do santuário terrestre eram figuras de um verdadeiro santuário que existe aonde? Que existe no céu. O cordeiro era sacrificado em resgate pelo quê? Pelo pecador, sim ou não? Sim.
E a Bíblia apresenta que Jesus, o Cordeiro sem mácula, veio a esta terra dar a sua vida em resgate a quem? Ao pecador. A gente compreende que Jesus morreu na cruz do Calvário, a fim de derramar o seu sangue, para que através do seu sangue, os pecadores fossem o quê? Purificados. Acreditamos que ele ressuscitou, subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, ele subiu como sumo sacerdote, mas não para o lugar santíssimo ainda. Ele subiu para o lugar santo. E ali ele começou a ministrar o seu serviço. E em conexão a esta parte, nós vamos para uma profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Vamos juntos? Pega a sua Bíblia rapidamente. Daniel, capítulo 8, verso 14, diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será o quê? Purificado. Ou seja, uma menção que em um período longo de 2.300 tardes e manhãs, aconteceria uma purificação do santuário. Que santuário era esse? Para economizarmos o tempo, acreditamos que esse santuário está se referindo ao quê? Ao céu, o santuário de Deus. 2.300 tardes e manhãs traz para nós um período, não é isso? De tempo. Tarde e manhã, de acordo com o capítulo 1 de Gênesis, apresenta que houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente, quando se trata do relatório ali da criação. Então, tarde e manhã na Bíblia é uma menção direta sobre o período de um dia. E de acordo com Números e Ezequiel, um dia, dentro de um contexto profético, refere-se ao quê? Refere-se a um ano. Então, logo, a profecia de 2.300 tardes e manhãs refere-se a um período profético de quantos anos? 2.300 anos. Então, em um período de 2.300 anos, nós vamos já para esse próximo gráfico aqui, você vai estar observando, o santuário seria o quê? Seria purificado. Ou seja, depois de um período de 2.300 anos, aconteceria o juízo, aconteceria o Yom Kippur, certinho? E dentro de um pensamento, escrito ali em Esdras, capítulo 7, verso 12 a 26, o ponto de partida para darmos a contagem desse período é do ano 457, antes da Era Comum, até o ano 1844, já na Era Comum. Ou seja, antes de Cristo e pós-Cristo ali, né? Aonde Artaxerxes decreta a reconstrução da onde? De Jerusalém. Eu sei que essa profecia aqui, como eu falei para vocês, ia trazer para nós uma reflexão de uma vigília, né? Para a gente realmente se aprofundar, estudar um pouquinho mais as profecias que estão dentro desse período maior. Mas, em resumo, é o seguinte: esse 2.300 tardes e manhãs para o santuário ser purificado se resume a 2.300 anos, que deu-se início no ano 457, e se você começa a contar desde o ano 457 e vai de forma direta, vai dar no ano 1844. Bom, entendemos então que no ano 1844 aconteceria o quê? A purificação do santuário. Dentro de uma percepção, de um pensamento, de que a purificação está relacionado ao dia do juízo, ao Yom Kippur, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: em qual dia aconteceu o Yom Kippur do ano de 1844? Usando então os cálculos dos judeus caraítas, o dia 22 de outubro foi o dia que aconteceu o Yom Kippur dentro do calendário judaico, dando a menção a respeito do quê? Da purificação do santuário. Então é lógico que para muitos aqui que já são adventistas, o dia 22 de outubro de 1844 é uma data muito lembrada entre nós, sim ou não? Sim, porque dá o início de um serviço do sumo sacerdote, aonde ele sai do lugar santo e agora passa para onde? Para o lugar santíssimo. Lembra que eu falei anteriormente que o sacerdote fazia os serviços diariamente? Mas uma vez no ano o sumo sacerdote saía do lugar santo para o santíssimo. Dentro dessa percepção, Jesus como nosso sumo sacerdote,
como o nosso cordeiro que foi sacrificado, subiu aos céus e ficou aqui, no lugar santo, ministrando. Mas no dia 22 de outubro de 1844, quando inicia a purificação do santuário celestial, ele sai dessa parte e agora vai para o lugar santíssimo. Bom, ele faz o que no lugar santíssimo? Ele faz aquilo que nós iremos, em poucos minutos, ler, em alguns versículos, tá bom? Se você puder, vamos juntos. Nós temos alguns versículos para estudarmos. Eclesiastes 12, verso 13 a 14, nos diz o seguinte: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, nesse período aqui, onde o sumo sacerdote, ou seja, o próprio Senhor Jesus, está ministrando, ele está investigando, é por isso que é conhecido como juízo investigativo. É um período onde o juízo iniciou, onde Deus começa agora a investigar a humanidade, agora ele começa a investigar a vida de cada um de nós. É interessante notarmos que o livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 a 10, diz o seguinte: Daniel falando, olhava, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O juízo foi estabelecido, e os livros foram o quê? Foram abertos. A gente compreende que tudo aquilo que nós fazemos está sendo registrado aonde? Em livros. E quando Jesus inicia a obra no santuário celestial, de forma mais especificamente falando, adentrando o lugar santíssimo, os livros são o quê? São abertos. É bem provável que você já ouviu falar que, através do batismo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Você já ouviu falar isso? Sim ou não? Sim. Somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é que têm o privilégio de ser investigado pelo sumo sacerdote, que nesse caso, Jesus. Tá, pastor, mas e aquela pessoa que não está escrito no livro da vida? Essa pessoa sentenciada já está. Agora, aqueles que estão escritos ali, é que Jesus vai analisar, ver se está de forma coerente a sua profissão de fé com a sua conduta de vida. É aqui que eu e você precisamos entender. Que estar com o nome escrito no livro da vida é uma coisa bonita, uma coisa bela, uma coisa muito, muito importante. Deus seja louvado por isso. Mas traz para mim e para você uma grande reflexão. Porque o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, está analisando a sua vida, investigando a sua vida, a minha vida, para ver se a nossa profissão de fé está coerente com aquilo que nós realmente estamos vivendo. Assim como nos dias do Yom Kippur terrestre, quando o tabernáculo físico nessa terra existia, era um dia de solenidade, de jejum e oração, assim nós, nos dias atuais, nos últimos momentos desta terra, nós precisamos estar da mesma forma. Não é um momento de algazarra, de brincadeira, de oba-oba, muito pelo contrário. É um momento de reflexão, porque nós estamos sendo o quê? Investigados. A nossa vida está sendo analisada por Cristo, para ver se o sacrifício dele de fato operou uma transformação em sua vida. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, está sendo analisado pelo sumo sacerdote, deve trazer a mim e a você, querido amigo, solenidade, de entendermos que o momento que nós estamos vivendo são os últimos segundos da história do que? Dessa terra. Não é o momento mais de brincarmos. Não é o momento mais de ficarmos fazendo os oba-oba. Os encontros aonde muitas vezes nós queremos fazer. Vamos fazer um encontro para atrair as pessoas. Bom, os nossos encontros não devem ser para atrair as pessoas. Deve ser para adorar a Deus. Devemos parar de fazer músicas para alcançar o coração das pessoas. Devemos criar músicas para engrandecer e reverenciar o Deus do universo. Chegou o momento do juízo de Deus. E enquanto a humanidade estiver olhando para os seres humanos, a humanidade vai estar circulando o deserto, até compreender que não são os seres humanos o foco, é o Deus Criador.
E quando nós compreendemos que Deus é o foco, as nossas vidas serão transformadas, o nosso ser será preparado para o grande evento, para o grande momento do retorno do nosso amado bom mestre. Querido amigo, querido irmão, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Querido amigo, esse é um tema que requer de mim e de você uma grande reflexão. Vivemos uma cristandade, um período de religiosidade, onde muitas coisas são faladas, e o juízo de Deus é o quê? É escondido, como se não fosse um tema atual, um tema necessário. Querido amigo, o que está acontecendo contigo, comigo, com a nossa igreja? Ao passo de esquecer que vivemos em um período solene da história dessa terra. Querido irmão, chegou o momento de desligarmos as nossas televisões. De repente, deixar de ter redes sociais. Lembre-se daquilo que Jesus falou: se o seu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. É justamente conectado a essa necessidade de renunciar às coisas que te deixam longe de Deus. De renunciar àquilo que está te afastando de Deus. Renunciar àquilo que te deixa de uma forma apostatada das mensagens bíblicas. Chegou o momento do juízo. É o momento de reflexão, de oração, de jejum. Porque assim, quando acabar o juízo, querido amigo, acontece aquilo que todos nós sonhamos, que será o quê? A volta de Jesus. E ficará em pé aqueles que de fato lavaram suas vestes no sangue purificador do Cordeiro. Quando o texto bíblico menciona que chegou a hora do juízo, é uma conexão direta ao serviço do templo, à profecia das 2.300 tardes e manhãs, e é uma mensagem direta para mim e para você nos prepararmos, porque os dias estão se passando e o nosso bom mestre logo, logo voltará. Concluindo a nossa reflexão dessa noite, eu gostaria que você voltasse novamente ao livro de Apocalipse 14, verso 7, mas já na última parte. A última parte desse texto traz para nós uma mensagem bonita também, transformadora, uma mensagem onde nos exorta a olharmos para um Deus Criador. O verso 7, ele diz o seguinte, eu vou reler novamente: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temer a Deus é reverenciá-lo, é honrá-lo. Dar glória a Deus é através do seu corpo, aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você veste. A hora do seu juízo está relacionada ao santuário, de que o sumo sacerdote está fazendo a ministração no céu. Estamos nos últimos momentos dessa terra. E a outra parte aqui nos lembra que Deus não é um Deus qualquer, é o Deus Criador, que criou os céus, criou a terra, criou você. Olha para a pessoa ao seu lado aí rapidamente. Olha para ela, não fique com vergonha. Já olhou? É uma pessoa criada por Deus. Não veio do acaso. Não surgiu de uma grande explosão. Essa pessoa que está ao seu lado foi criada pela própria mão de Deus. Você foi criado pelas próprias mãos de Deus. E reconhecer isso, compreender isso, é renunciar às ideologias desta terra. Segmentos políticos, que renuncia a Deus, que renuncia à criação de Deus, que renuncia à existência de um Deus, que diz que você é mero fruto do acaso. Querido amigo, a mensagem do primeiro anjo está dizendo para você virar as costas para a terra, para o mundo, para as ideologias erradas. A mensagem do primeiro anjo está dizendo: ei, você foi um ser criado, Deus te ama, Deus quer resgatar você.
Se prepare, porque dias melhores virão. Querido amigo, essa última parte da mensagem do primeiro anjo é uma conexão direta, mas direta, sobre o sábado, mencionado em Êxodo capítulo 20, o verso 11. Se você parar, pegar, olhar a Bíblia e comparar os versículos, é quase que as mesmas palavras. Deus, Ele cria essa terra em 6 dias, dias literais, período de 24 horas, a parte escura, a parte clara. Deus, Ele cria a humanidade, o universo. Deus, Ele cria essa terra com suas próprias mãos, com a sua palavra, as coisas começam a existir. Querido amigo, compreender isso requer uma necessidade minha e sua de renunciar a muitas coisas nessa terra. Patriarcas e Profetas, página 307, é dito o seguinte: o sábado é o sinal da autoridade de Deus como Criador. Guardá-lo é um ato de lealdade a Ele. O que o sábado tem a ver com a mensagem do primeiro anjo? Tudo. Fala de um Deus Criador, que criou os céus e a terra, que criou tudo isso em 6 dias, e ao 7º que descansou. O sábado é um memorial onde nos lembra que existe um Deus no céu que nos ama, que olha para você, que é o melhor para você, inclusive até para os animaizinhos, porque até os animaizinhos devem trabalhar no dia de sábado. Querido amigo, a mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse capítulo 14, verso 7, é um chamado urgente para temer a Deus, glorificá-lo, preparar-se para o juízo e adorá-lo como Criador. Nós poderíamos aqui falar muitas outras coisas, mas eu vou concluir por aqui fazendo um convite para você. A mensagem do primeiro anjo faz o campo, a abertura, para uma segunda mensagem que é de alto clamor. Uma mensagem que é muito impactante, que nós estudaremos no próximo domingo. Eu aguardo você aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, com a ajuda de Deus. Mas eu gostaria que você refletisse um pouquinho, que Deus, Ele faz um chamado para você, para reverenciá-lo, para glorificá-lo através da sua vida, para se preparar porque já estamos no período do juízo, e para adorá-lo como Deus Criador. Você deseja isso? Nesse momento, convido você a se colocar em pé. Eu convido você, aí como você está, a fechar os olhos e a fazer a sua oração a Deus. Na sua oração, gostaria que você se entregasse mais uma vez nas mãos de Deus, a fim de que você possa olhar para o tempo que nós estamos vivendo como um tempo solene. Não é o tempo mais de brincadeiras, não é um tempo mais de oba-oba, é um tempo de que nós devemos nos preparar, porque o juízo está acontecendo, e breve o nosso amado Senhor Jesus voltará nas nuvens dos céus. Oremos, feche seus olhos. Eterno Deus, Pai querido, agradecemos a Ti, ó Pai, porque juntos relembramos alguns textos da Sua palavra. Juntos aqui, ó Deus, estudamos alguns aspectos da profecia. E sabemos, ó Pai, que esse tema é um tema muito complexo, que nós poderíamos dedicar muito e muito tempo de estudo e aprofundamento para compreender, ó Pai, um pouquinho mais. Mas agradecemos a Ti por esses poucos momentos que passamos. Tem entendido, ó Pai, que devemos reverenciá-lo, devemos honrá-lo através da nossa vida, devemos nos preparar porque estamos vivendo um período solene de juízo sobre essa terra. E devemos, ó Pai, adorá-lo como Deus Criador, das quais criou a cada um de nós com suas próprias mãos, Senhor. Que essa realidade possa ser um fato verídico em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, virar as costas para o mundo e ir em direção aos seus braços, ó Pai. Nos proteja nesse momento, queremos nos dirigir aos nossos lares. Que seus santos anjos, ó Deus, nos proteja. Tudo isso nós pedimos em Teu nome. Amém.